Leitura de hoje, Lucas capítulo 9. Jesus chamou os doze discípulos e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então os enviou para anunciar o reino de Deus e curarem os doentes. Ele disse: Nesta viagem não levem nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa em que forem recebidos até ir embora daquele lugar. Mas se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade. E na saída sacuda o pó da sua sandália, como sinal de protesto contra aquela gente. Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o evangelho e curando doentes por toda parte. Herodes, o governador de Galileia, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou sem saber o que pensar, pois alguns diziam que João Batista tinha sido ressuscitado, outros diziam que Elias tinha aparecido, e outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Mas Herodes disse: eu mesmo mandei cortar a cabeça de João. Quem será então esse homem de quem ouço falar essas coisas? Herodes procurava ver Jesus. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que havia feito. Então ele os levou consigo e foram sozinhos para o povoado de Betesaba. Mas as multidões souberam disso e seguiram. E Jesus os recebeu e falou a respeito do reino de Deus e os curou que precisava ser curado. Estava anoitecendo e por isso os 12 apóstolos foram e disseram a Jesus: Mande esta gente embora. Eles podem ir aos povoados e sítios que ficam perto dali. E lá encontrarão o que comer e onde ficar, pois esse lugar é deserto. Mas Jesus respondeu: Deem vocês mesmo comida a eles. Os discípulos disseram: Só temos 5 pães e 2 peixes. O Senhor quer que a gente vá comprar comida para toda esta multidão? Estava ali mais ou menos 5.000 homens. Jesus ordenou aos seus discípulos: Mandem o povo sentar-se em grupo de mais ou menos 50 pessoas. Os discípulos obedeceram e mandaram que todos sentassem. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus por eles. Depois partiu os pães e os peixes e os entregaram aos discípulos, para que eles distribuíssem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 12 cestos com os pães que sobraram. Certa vez Jesus estava sozinho orando e os discípulos chegaram e perguntaram dele. Então ele perguntou: Quem é o povo que diz que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês, quem dizes que eu sou? Perguntou Jesus. Pedro respondeu: O Messias que Deus enviou. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa e continuou: O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes do sacerdote, pelos mesmos da lei, será morto e no terceiro dia será ressuscitado. Depois disso a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar,
nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo e por minha causa terá vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida inteira e ser destruído? Pois, se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa quando ele vier na sua glória e na glória do Pai e de todos os anjos. Eu afirmo a vocês que estão aqui, algumas pessoas que não morreram antes de ver o reino de Deus. Mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, dois homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Era Moisés e Elias. Estava cercado por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e dos homens que estavam com ele. Quando esses dois homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficaram com medo e quando a nuvem desceu sobre eles e a nuvem veio uma voz que disse: Este é o meu filho, o meu escolhido. Escute o que ele diz. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e naquela ocasião não disseram nada a ninguém sobre o que tinha visto. No dia seguinte, eles desceram do monte e uma grande multidão veio encontrar com Jesus e aí um homem que estava no meio do povo começou a gritar: Mestre, peça ao Senhor pelo meu filho, meu único filho. Um espírito mau o agarra e, de repente, o menino dá um grito e começa a ter convulsões e espumar pela boca. O espírito maltrata e não o solta de jeito nenhum. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsasse espírito mau, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Gente má e sem fé. Até quando vai ficar com vocês? Até quando teres de aguentá-los? Então disse ao homem: Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava chegando, teve um ataque e o demônio jogou no chão. Então Jesus deu uma ordem ao espírito mau, curou o menino e entregou ao pai. E todos ficaram admirados com o grande poder de Deus. Todos estavam admirados com o que Jesus fazia. E ele disse aos discípulos: Não esqueça que eu vou dizer a vocês: Filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entenderam isso, pois essas palavras que queriam dizer tinham sido escondidas deles para que não os entendesse. E eles estavam com medo de fazer perguntas a Jesus sobre o assunto. Os discípulos começaram a conversar sobre qual deles era o mais importante, mas Jesus sabia que eles estavam pensando, então pegou uma criança e pôs ao seu lado. Aí disse: Aquele que, por ser meu seguidor, receber essa criança estará recebendo a mim. E quem receber está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que é o mais humilde entre vocês, esse é o mais importante. Mestre, vimos um homem que expulsa demônio pelo poder do nome do Senhor, mas não os proibimos de fazer isso, porque ele não
é do nosso grupo. Então Jesus disse a João e aos seus outros discípulos: não os proíbem, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho, eles entraram em um povoado da região, Samaria, a fim de preparar um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando os discípulos Tiago e João viram isso, disseram: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Porém, Jesus, virando-se para eles, os respondeu. Então ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: as raposas têm suas covas e os pássaros seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para outro homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vai e anuncia o reino de Deus. Outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus.